Boa noite, amados irmãos, amadas irmãs, nossos convidados, nossos amigos. Hoje é terça-feira, estamos falando uma palavra especialíssima hoje para os nossos casais, na vida da igreja, e para os nossos amigos também, nossos convidados dessa noite. Essa é uma palavra para nos encorajar nesse tempo que nós vivemos hoje. Nós estamos falando aqui agora diretamente do estúdio maravilhoso da igreja em Belo Horizonte, onde nós falamos para toda a nossa micro-região. E esperamos que o Senhor, essa noite, possa nos abençoar grandemente com a sua palavra. Primeiramente, queria dizer que em mim mesmo não há palavra alguma, não há, de fato, nenhuma verdade. Tudo vem do Senhor. Tudo vem da nossa palavra profética que o Senhor tem falado a nós, tá certo? Mas antes de começar, é muito importante nós fazermos uma oração por todos nós, por todos os nossos casais, tá certo? Senhor, nós apresentamos cada casal nas tuas mãos hoje. Nós apresentamos cada família. Senhor, nós apresentamos os casais para que o Senhor, através da palavra profética, através da verdade, possa nos mostrar a tua real intenção, possa nos mostrar o teu coração e tudo aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Senhor, abençoa nossos casais. Senhor, a vida deles hoje, faça-os prósperos, corpo, alma e espírito. Senhor, e nos leve íntegros até o dia do Senhor. Senhor, produz em nós um coração vivo, cheio de amor, para amar uns aos outros, para suportar uns aos outros em amor. Senhor, leva os maridos a amar suas esposas, como Cristo amou a igreja. Senhor, leva as esposas a submeter aos seus maridos, como Cristo se submete à igreja. Senhor, lembra de mostrar para os casais a importância de ser cúmplice uns dos outros, amar uns aos outros. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade de ouvir a tua palavra. Senhor, nos encha com a tua vida. Aleluia. Amém. Bom, irmãos, essa palavra, o título dessa mensagem é O Reino e a Cumplicidade dos Casais. O reino e a cumplicidade dos casais. Cumplicidade dos casais é algo extremamente importante na vida a dois. Caso isso não ocorra, vai complicar um pouco a vida deles, né? Os irmãos, segundo a palavra profética, têm falado muito para nós com respeito à cumplicidade uns com os outros. Não somente os casais, mas a cumplicidade nossa com quem nos preside. Assim como o Senhor Jesus foi com o Pai, nós somos com Ele, e isso funciona. Isso não é uma teoria, isso é uma ordem universal, onde o próprio Deus estabeleceu isso. Mas antes de começar, eu queria falar um pouco do que é cumplicidade, né? Abre aspas. Vocês podem olhar nos dicionários o que é cumplicidade. Cumplicidade é apoiar o outro em suas decisões, sem tentar interferir em suas ideias ou crenças, aceitar os limites do outro, saber ouvir o que o outro tem a dizer, mesmo que você não concorde, para que o outro possa lhe ouvir também, dividir o espaço sem romper seus limites, trocar experiências e não competir entre si. Essa é a definição completa do que é cumplicidade. É lógico que a palavra cumplicidade tem um aspecto negativo também, mas nós vamos falar desse aspecto. Vamos falar do aspecto positivo. O que é ser cúmplice no aspecto positivo? Primeiramente, eu só queria dar uma introdução nessa mensagem de hoje. Essa palavra ela é específica para nos encorajar. Cada casal na vida da igreja precisa estar encorajado, entender as coisas, saber o porquê das coisas, para poder prosseguir. Conhecer a estrada, conhecer a meta, conhecer o destino, né, conhecer o instrumento que nós temos nas mãos, né, para nós podermos alcançar o objetivo proposto, né, que é o reino, tá certo? Então a cumplicidade é muito importante para os casais. Nós queremos falar isso hoje para que cada um de nós, para cada casal, se sinta encorajado a prosseguir, não olhar para as situações, tá certo? Bom, quem vai nos direcionar sobre isso chama-se palavra
profética. O que é a palavra profética? É uma palavra que vem de Deus para Jesus Cristo, de Jesus Cristo para a igreja. Existe uma ordem. É como aquele óleo sobre a cabeça de Arão, né? Ele tem uma ordem, vem primeiro a cabeça, as vestes, ele derrama ali no entorno e ali tem bênção para sempre, tá certo? Então nós vamos usar agora a palavra profética para poder nos dar realmente a direção certa. Porque se perguntar para mim a minha experiência como um casal, eu e minha esposa, eu tenho muitas coisas boas. Né? Tem as coisas negativas, mas tem muitas coisas boas que eu poderia falar para os irmãos. Assim como existem muitos casais que se dão bem também, que poderiam nos ajudar em muitas coisas. Mas ainda é insuficiente para conduzir ao reino. Para que nós possamos ser conduzidos ao reino, para que os casais possam ser conduzidos ao reino, eles precisam dar ouvido, entender e praticar a verdade, que nada mais é do que a palavra que nós temos ouvido. Ela se chama profética, tá certo? Nós vamos dar um panorama também. É muito importante nós conhecermos o chão onde nós pisamos. Se eu quero fazer uma caminhada, eu preciso saber a estrada, o chão, né? Eu preciso saber quais são o calçado adequado para mim poder fazer aquela caminhada. Eu não posso sair para uma caminhada sem fazer um reconhecimento da área. Onde eu vou andar? Qual é a estrada? Né? Reconhecimento da área, em todos os aspectos, no entorno. Assim também é a nossa caminhada com o Senhor, com os casais. Ora, se nós temos um objetivo a alcançar, que é o reino, nós estamos falando de uma caminhada, de uma corrida, como Paulo corria a carreira. Né? Então nós precisamos conhecer a estratégia. Nós temos aqui um panorama. Né? Primeiro, nós precisamos entender, eu escrevi assim, teremos um panorama de toda a nossa vida aqui no reino do mundo. Nós vivemos hoje nesse reino do mundo. Precisamos conhecer o que é esse reino do mundo. E depois nós também vamos conhecer o reino de Deus. São dois reinos antagônicos. Um diz respeito à verdade, que é o reino de Deus, e outro diz respeito à mentira, que é o reino desse mundo. Nós precisamos conhecer a estratégia de cada um para nós saber com quem nós estamos lidando e como lidar com tudo isso. Se não, irmãos, se nós não soubermos, se nós não tivermos conhecimento da verdade, e se nós não tivermos conhecimento da estratégia do inimigo, nós vamos ficar à mercê do inimigo. Não vamos seguir a verdade, vamos ficar à mercê. É como que alguém desferindo golpe no ar, sem rumo, né? Querendo chegar num objetivo, mas não sabe como fazer. Então nós vamos ter conhecer um pouco disso. Com respeito ao reino de Deus, nós precisamos saber quem nós éramos. Nós éramos inimigos de Deus, né? Quem nós somos hoje. Né? Hoje nós nos tornamos filhos de Deus, porque cremos. Onde nós estamos? Nós estamos na igreja, coluna e baluarte da verdade. E para onde nós vamos? Para o reino. Aleluia. Nós vamos ver também, além desse panorama, as estratégias. Primeiro, a estratégia do inimigo de Deus. Né? Qual que é a obra do inimigo? Como o inimigo faz para nos desviar do nosso objetivo? Qual é a sua estratégia? Quais são as suas armas? Depois também nós vamos saber um pouco da estratégia do nosso Senhor e da sua obra. Qual que é a obra de Deus? O que Deus preparou para nós? O que o Senhor tem feito por nós? Né? Então, fazendo assim, essa é a nossa mensagem hoje. Eu fiz uma pequena introdução para os irmãos ficarem sabendo do que nós vamos falar, tá certo? Bom, então vamos no primeiro item. A primeira pergunta, por que a palavra profética? Primeiramente, Deus usa, é importante nós sabermos que Deus não age de uma maneira aleatória. Deus tem um governo, uma organização. Deus é organizado. Ele tem meta, ele tem princípio. Deus tem justiça e Deus tem santidade. Então, a justiça e a santidade é a base onde Deus anda, onde Deus segue, onde Deus edifica. Tudo que sai fora disso não funciona para o Senhor. Então, a verdade do Senhor é essa, tá certo? Então, ele usa o princípio do encabeçamento, porque o princípio do encabeçamento cumpre a justiça de Deus. Deus, Cristo, o homem, a igreja. No casamento, Deus, Cristo, o homem, a mulher.
Esse é um princípio que ninguém pode mudar, é como uma lei da gravidade. Se eu achar que eu vou jogar esses óculos para cima e ele vai subir, eu sou no mínimo uma pessoa teimosa. Mas se eu soltar esse óculos e crer que ele vai cair, é porque eu conheço que existe uma lei chamada lei da gravidade. Ele vai cair, caiu. Assim é o princípio do encabeçamento do Senhor. Ele não age de outra forma, é uma lei. É um princípio, é o governo do próprio Deus. Então, é como eu falei agora no princípio, é assim. Quão agradável, quão lindo, quão bonito, quão agradável é ver unidos os irmãos. É como o óleo que desce sobre a cabeça de Arão e alcança suas vestes, né? Vai até a sua orla. E eu imagino que esse óleo ali no entorno de Arão forma ali uma poça, né, de óleo. Aí o Senhor escreve, e ali ordena o Senhor a vida e a bênção para sempre. Tá certo? Então, a vida e a bênção diz respeito a quê? A unanimidade, a um governo, a uma ordem, né, a um encabeçamento. Quando nós saímos disso, casal, quando você sai disso, nós começamos a arranjar problemas uns com os outros, um com o outro, e as coisas não vão funcionar. Nós não vamos nós vamos estar num caminho direto para o reino. Nós vamos estar como que dando volta, né? E na igreja, irmãos, nós temos Cristo na igreja, e na igreja é importante também que dentro dela nós temos os profetas, a palavra, né? E dentro da igreja também nós temos o mesmo princípio da ordem do corpo. Os casais, nós vamos chegar daqui um pouquinho para falar. Mas os irmãos têm nos ajudado bastante com respeito ao encabeçamento. Lembra que Timóteo cooperava com Paulo? Cristo cooperava com Deus. Quem é que fez a vontade? Quem que fez a vontade um do outro? Foi Cristo? Foi Deus que fez a vontade de Jesus Cristo? Não. Foi o Senhor Jesus que fez toda a vontade do Pai. Pode olhar lá em João. Tudo. Ele veio aqui, a comida dele, o Senhor falava que a minha comida consiste em fazer a vontade do Pai. Porque ele cumpria o programa, né? Ele cumpria o encabeçamento. Assim também é na igreja. Nós temos que seguir essa palavra profética e quando nós saímos fora dela, nós saímos fora da justiça e da santidade. Tá certo? A palavra profética também para nós, ela é luz. Luz para os nossos pés. Lâmpada, né? É a lâmpada para os nossos caminhos. É a palavra do Senhor, a palavra de Deus. Sem a luz, eu não consigo iluminar o caminho. Eu não consigo andar no meio das trevas. Então, por isso a palavra profética, por isso a palavra da verdade, ela é tão importante. Eu tenho que me apegar a ela. Eu não tenho mais nada que seja real nesse mundo tenebroso que não seja a palavra da verdade. Tudo que sai fora disso é mentira. Porque o Senhor é o Pai das luzes. No Senhor há a verdade, no Senhor há a realidade, tá certo? Por isso nós seguimos a palavra profética. A palavra profética de Deus, então, ela vem, ela nos cura, ela nos salva, ela nos dá caminho, ela nos dá direção, ela nos dá segurança, ela nos dá um senso de justiça. O ser humano, os casais, eles precisam e eles sentem uma necessidade, as pessoas de uma maneira geral, sentem uma necessidade muito grande de senso de justiça. O mundo, com toda essa ideologia, com toda a sua política, com tudo que há no mundo, todos eles, apesar de pensarem diferente, mas eles têm algo em comum, todos querem justiça. Justiça social, justiça econômica, justiça financeira, distribuição de renda, não é assim? Mas ainda são coisas dessa terra. Senhor Jesus. E a palavra profética é a única coisa, é a única pessoa, a verdade, que é uma pessoa, que é Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vai ao reino
se não for por mim. Não é assim que o Senhor fala? Então a palavra profética, quando eu falo, às vezes os irmãos ficam ainda tendo um pouco de dúvida com respeito a isso. Eu digo aos irmãos, não tenha dúvida, irmão, creia na palavra. Se hoje nós ouvimos uma palavra profética como um antídoto contra todo o vírus que há no mundo, com toda a maldade que há no mundo, com toda doença que há no mundo, não é isso? Nós precisamos crer que a palavra profética vem do trono de Deus. Deus encabeça Cristo, Cristo é a palavra, é o verbo que se fez carne. E o que nós temos ouvido nos últimos tempos é a palavra da verdade. Eu tenho alguns anos de vida da igreja, irmãos, eu nunca vi tanta verdade, com tanta clareza, com tanto amor, com tanta profundidade, com tanto resultado, como agora. Essa é a palavra da verdade. Essa é a palavra profética, é ela que eu tenho que pregar, tá certo? Me apegar. É a única capaz de me levar ao reino. Então não tem autoajuda, não tem ideologia, não tem bons costumes, não tem boa cultura, não tem bom comportamento, não tem nada que me possa fazer reinar. O que me faz reinar chama palavra da verdade, a realidade, que na verdade é o nosso próprio Senhor. É o caminho, tá certo? Bom, eu falei um pouco sobre a palavra profética, e seguindo aqui na introdução, nós vamos falar um pouco agora, um pouco sobre o reino do mundo. Nós vimos um pouco sobre a palavra profética, o que ela é capaz de fazer, salvar o homem e levar para o reino, e dar vida ao homem, dar alegria, esperança. Né? Agora, e o reino do mundo? Esse mundo que nós vivemos hoje, que nós temos ouvido muito sobre o mundo cartesiano, o mundo tridimensional. Né? Como é que é esse mundo, irmãos? Esse mundo salva? As coisas que existem no mundo, a organização babilônica, né? A Babilônia comercial, a Babilônia religiosa, tudo que há no mundo, todo o entretenimento, toda a ideologia, ele conduz ao reino? Ainda que toda a ideologia, ainda que tudo que há no mundo, toda a justiça do mundo fale coisas boas, ela tem capacidade de produzir a vida eterna, ela tem capacidade de conduzir o homem ao reino de Deus? Não tem. Não tem. Nós estamos falando de coisas boas. As coisas ruins que existem no mundo, nem precisa falar. Nós sabemos que é direto para o lago de fogo. Vamos falar das coisas boas. O que é que tem de bom no mundo hoje? As coisas boas que existem no mundo, um bom trabalho, um bom dinheiro, tudo que há no mundo, irmãos, isso é uma distração de Satanás para nós. O Senhor lá em João fala assim para o Pai, eu não sou desse mundo, o mundo me odeia. Como assim o Senhor não é desse mundo? Aí o Senhor fala, nós também não somos desse mundo. Que mundo que ele se refere? Ao reino desse mundo, onde Satanás é o príncipe desse mundo. Quanta coisa existe na palavra que fala com respeito ao mundo. O mundo jaz no maligno. Tudo que há no mundo, tudo que há na terra, está sendo entesourado para fogo no dia de Deus. E nós vamos crer no mundo. O mundo é como um barco que está furado e está entrando água e está afundando. Esse é o reino. E o que esse mundo faz? Esse mundo, ele tem por príncipe, como governante maior, assim como no reino de Deus, quem governa é o próprio Senhor, no reino do mundo nós também temos um governo, e esse governo é o governo de Satanás, é o governo do inimigo de Deus, onde ele está contrapondo ao reino de Deus, tentando imitar, na verdade não passa de uma sombra do que é real. Porque assim como o Senhor é o Pai das luzes, o Pai da verdade, Satanás também é o pai da mentira. Tudo que há no mundo é mentira. Tudo que distrai o homem do verdadeiro Deus é mentira. Eu preciso entender essas coisas. Os casais precisam entender essas coisas. O relacionamento vai mudar quando eu começo a entender onde eu estou. Eu estou no mundo, no reino do mundo. Ainda que eu ande nesse mundo, que eu creia no Senhor, que eu recebi o Senhor, eu ainda vivo aqui.
Eu preciso perceber onde eu estou. Eu estou em terra alheia, peregrino em terra alheia. Não pertenço aqui. As coisas dessa terra não me pertencem. Irmãos, não nos pertence. Meu carro, minha casa, as coisas que nada me pertence. O Senhor nem olhos viram, nem penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você acha que as coisas que existem no mundo não é nem soma do que o Senhor tem preparado para nós? Então Satanás é um pai da mentira, o reino do mundo tem como príncipe Satanás, que é mentiroso. Ele introduziu primeiramente o pecado no homem e transformou o homem. O seu corpo, transformou sua mente e sua emoção. Ele corrompeu a raça humana. Vocês lembram do episódio onde os anjos caídos tiveram relações com as filhas dos homens e dali nasceram gigantes e foram valentes na terra? Então, naquela hora ali, o DNA foi alterado. O príncipe desse mundo e a potestade e tudo que é no mundo, eles têm um objetivo claro. Tá certo? Claro. O objetivo é matar, roubar e destruir. Mentir também. Tudo é mentira. Então, tudo que há no mundo, as coisas da terra, são mentira. Né? É ilusão. É vaidade. Assim como Salomão fala, tudo é vaidade. Satanás quer matar, nos matar, né? Matar o homem. Quer destruir a vida do homem, dos casais. Quer matar o amor um do outro. Né? Quer roubar a nossa alegria, a nossa segurança. Quer nos dar uma falsa alegria, quer nos dar uma falsa segurança, quer nos dar um falso sustento. Quem nos sustenta é Deus. A nossa alegria vem do Senhor. E a nossa segurança chama-se Jesus Cristo, que é a palavra de Deus. Então esse mundo jaz do maligno, ele é real. Tá certo? Então nós falamos um pouquinho, né, da palavra profética, onde nós estamos. Expomos um pouco o que é o mundo das trevas, esse mundo cosmo, né? E agora, irmãos, eu queria falar um pouquinho sobre a estratégia do inimigo de Deus, também, dentro desse tema. Lembrar que eles são que o reino de Satanás ele é organizado em castas, né? Tem a hierarquia entre eles, né? E nós temos nos mares, no fundo, chamado abismo. Depois os irmãos olhem, eu não vou entrar em detalhe, porque é uma mensagem específica com respeito a isso. Vê as mensagens do Esdras, que ele tem falado para nós às sextas-feiras, essas últimas mensagens, que vai explicar direitinho o que é o abismo, o Tártaro, onde eles vivem, como eles foram parar lá. Ele mostrou os versículos também na Bíblia, onde aqueles demônios entraram nos porcos e os porcos se precipitaram na água, indo para a morada de demônios, onde é o fundo do mar, o abismo. Tá? E também nós temos as potestades nas regiões celestiais, onde estão os principados e potestades. Então eles são divididos nessas esferas, são esferas diferentes, onde eles atuam nessa terra. O reino do mundo pertence a Satanás. Essa estratégia dele é de, primeiro, ele vive a rodear a terra de acusar o homem, de acusar os filhos de Deus de dia e de noite. Porque ele sabe que a justiça de Deus, ela é reta. Se há algo fora da justiça, Satanás vê e acusa. Por isso o Senhor preparou o sangue precioso para que essa acusação ela seja aniquilada, anulada pelo precioso sangue de Jesus. Se nós temos pecado, o sangue precioso, se pecar, não é assim que João fala? Filhinho, se pecar, temos advogado junto ao Pai. E o seu sangue precioso, né, nos cobre e nos perdoa de todo o pecado. Essa é a estratégia de Satanás, acusar o homem. Ele também tenta fazer a ruptura dos homens com a verdade absoluta, que é Cristo. Ou seja, nós temos a verdade absoluta, que é Jesus Cristo. É o centro, é a centralidade do universo. Tudo coexiste, tudo existe nele. Ele é a verdade. A palavra é a verdade. O que o inimigo de Deus faz? Cria um outro centro para dizer, para contrapor o que é a verdade. E criar uma ruptura. Assim como ele fez com a Eva, sempre fazendo uma pergunta mentirosa e mentindo. Não é assim que Deus disse? E aí ele enganou Eva por meio da palavra dele, mentindo. Não é assim?
Então, a estratégia de Satanás é criar essa ruptura, tá certo? Ele usa as coisas boas da árvore da vida. O Senhor nunca quis que o homem comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o Senhor sempre disse ao homem, tem duas árvores, come da árvore da vida, que é a própria justiça, que é a própria santidade. O homem deixou disso e comeu da outra árvore e deu no que deu. O pecado entrou no homem. Então essa é a estratégia dele. Fazer ele praticar coisas boas e esquecer a verdade. Ou tentar quebrar a verdade absoluta, criando outras verdades, que na verdade é mentira. Não é isso? Na verdade, ele usa isso como ideologia. O que é a ideologia? A ideologia é o seguinte, é uma boa maneira de se encarar as coisas, de se viver para o homem. É um conjunto de regras que, se o homem praticar aquilo, são coisas boas. Com respeito à economia, com respeito à segurança, com respeito ao entretenimento, com respeito ao pensamento, aos gêneros, às coisas. Né? A ideologia hoje, várias, né? Uma delas fala que tudo pode, tudo é permitido. Não é isso? Isso aí pode, mesmo que existam coisas boas, ela é incapaz de introduzir o homem no reino. Tem ideologia boa, tem ideologia ruim, né? Mas elas por si só são incapazes, é uma mentira. Né? E a política é a mesma coisa. Quantos partidos nós temos? Quantas vertentes nós temos? Nós temos o comunismo, nós temos o socialismo, nós temos o capitalismo, nós temos um tanto de ismo, mas todos eles tentam mostrar para o homem que o que eles fazem é bom, é melhor. Mas ainda o que eles fazem é bom, ainda é melhor, ainda assim é incapaz de introduzir o homem no reino. Casais, jovens, amigos também, né, não vão, nosso negócio, a ideologia, a política, não é isso? Essas coisas que existem no mundo, o entretenimento, a luta pelo sustento, o consumo, tudo que há no mundo, isso é uma estratégia de Satanás para me desviar do alvo, que é Jesus Cristo, que é a verdade. E falar, não é bem assim. Não, isso aí não é bem assim. Isso está sendo muito radical. Mas não é que o Senhor e a sua palavra é radical. O Senhor, pelo contrário, a palavra liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É o contrário. A ideologia prende, a política prende, né? O consumo prende, não é isso? O entretenimento vicia. A palavra, pelo que eu conheço, só nos dá liberdade no espírito e alegria, não é isso? Andar no espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne. Que é andar no espírito? Qual que é o fruto disso, de andar no espírito? É justiça, é paz e alegria. E elas são eternas, tá certo? Uma outra coisa que a estratégia do inimigo, nos últimos tempos, o Senhor fala que nada dessas coisas iriam acontecer até que venha a apostasia. A apostasia nada mais é do que o amor se esfriará de quase todos. Ele quebra a empatia pelas pessoas. Né? A apostasia, ela vem para desanimar o homem, desanimar os casais. Ah, não é bem assim, vai viver sua vida. Chega de viver na igreja, tem muita reunião, tem muita palavra. Não é bem assim. Palavra profética, não é por que o irmão tem palavra profética. Essas dúvidas, quando elas vêm do inferno. Fica fora disso, casal. Marido, encabece sua esposa para poder ler a Bíblia, para poder orar, estar nas reuniões, servir o Senhor, invocar o nome do Senhor. Ou nós não queremos fazer parte dos 144 mil que estarão diante do trono? Claro que nós queremos. Então vamos pagar o preço, seguir a verdade. Deixar as coisas, deixar as relações mal resolvidas entre os casais para trás e perdoar uns aos outros. Isso é ser cúmplice um do outro. Eu queria ler um pouquinho sobre 2 Tessalonicenses 2. 2 Tessalonicenses 2, de 7 a 10, vou ler um pouquinho aqui. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. O 9. Ora,
O aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. A apostasia é uma mentira. A apostasia ela vem esfriar o coração do homem com respeito à palavra da verdade, com respeito à palavra profética. Ele vai falar assim para você, não é bem assim. Por que esses irmãos estão falando a palavra profética? Quem falou para eles? Não é assim? Isso é mentira. E com todo engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. A iniquidade, o iníquo já opera. Então, uma das estratégias é romper com a lei. Romper com a vida. O Senhor nos propõe a vida. O Senhor nos propõe uma vida cheia de justiça e santidade. A iniquidade, ela vem romper com a santidade. Dizer para nós, não é bem assim, tudo pode nessa terra. Vem romper com a justiça de Deus. Justiça de Deus, sabe o que é? É fazer a vontade do Pai. Isso é ser justo. Tá certo? Isso é uma das estratégias, tá certo? Eu queria ler um pouquinho para os irmãos também em João. João 8, 44. É impressionante. Olha só ele se referindo a algumas pessoas aí. Vós sois o diabo, que é o vosso pai. Não estou falando para vocês não, tá, casais? Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, ou seja, Satanás foi homicida porque ele mata os filhos de Deus desde o princípio. E jamais se firmou na verdade. Quem é o príncipe do mundo? O príncipe desse mundo é alguém que nunca se firmou na verdade. Nós vamos andar com ele? Porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ou seja, Satanás é a própria mentira. Assim como Deus é a verdade, Satanás é a própria mentira. O reino desse mundo é a própria mentira. O que é mentira é falso. Então ele fala do que é próprio, né? Bom, chega de falar das coisas negativas, tá certo? Isso é para nós conhecermos com quem nós estamos lidando. Onde nós estamos. Com quem nós estamos lidando? A estratégia do inimigo quer corromper com tudo. Né? Agora, Deus também tem a estratégia. Nós falamos do reino desse mundo e do seu príncipe. Agora vamos falar do reino de Deus e da estratégia de Deus. Essa é boa. Primeiro, a estratégia de Deus é salvar o homem. É fazer o homem reinar. Não, esse é o objetivo de Deus. Como ele faz isso? Ele prega a verdade, que é a palavra de Deus, por meio do encabeçamento de Cristo em nossas vidas. Né? Então, isso significa que a estratégia de Deus para me tirar dessa terra, tirar desse mundo, me introduzir no reino do Filho do seu amor, para me introduzir num reino vindouro, me tornar primícias, né? Porque ainda depois tem a questão de nós sermos primícias, sermos arrebatados vivos, depois tem a grande tribulação, tem o arrebatamento no final da grande tribulação, depois nós temos o milênio, depois a boda do cordeiro, e ainda junto com isso temos o ranger de dente. Depois é que nós teremos a Nova Jerusalém. E depois o lago eterno, de fogo eterno. Então, o coração de Deus, a estratégia de Deus é nos levar para o reino, nos fazer reinar. Na verdade, o Senhor, hoje na igreja, o Senhor está preparando um grupo, chamou um grupo, escolheu um grupo e nos espera encontrar fiéis para que esse grupo possa reinar com Ele, estar de pé como aqueles 144 mil na presença do Senhor. Então a estratégia do Senhor, Ele nos dá a graça, a verdade que é a palavra e nos enche de fé, tá certo? Ele é um encabeçamento de Cristo. E outra coisa, como nós andamos nesse mundo, esse mundo é como se eu estivesse andando e o tempo inteiro a iniquidade chega a mim. Eu não tenho como escapar. A questão é se eu vou absorver ou não. Mas ela chega em todos nós porque nós vivemos aqui. É como eu estou num ambiente com muita fumaça. E aquele cheiro daquela fumaça, ela pode me impregnar. Eu preciso estar me lavando com o jato d'água da palavra.
e me limpando, me limpando, me limpando, né? Então, a estratégia do Senhor, por misericórdia dele, sabendo que nenhum de nós teria capacidade própria, porque nós não temos justiça própria, nós não temos santidade própria, tudo vem de Deus, porque a nossa justiça é trapo de imundícia. Então ele preparou o sangue precioso de Cristo. Boa estratégia do Senhor para salvar o homem. Preparou a palavra. O Senhor, então, ele vem nos fornecer esse antídoto que é a sua própria vida, né? Que é o sangue precioso junto com a sua vida. Ali como aquele lado do Senhor, verteu sangue e água. A água nos limpa. E o sangue nos limpa de todo pecado. E a água nos dá a vida. A água é um nutriente que move no nosso interior, que nos lava, que nos limpa, nos sustenta, nos dá segurança, alegria. É a vacina contra o mal desse mundo. É um antídoto contra toda peste, toda pestilência mundana. Então, com isso, o Senhor aquece o coração do homem, ele ama, ele perdoa, ele dá vida e ele edifica o homem, tá certo? Bom, a estratégia de Deus, ela é simples, né? O Senhor, ele é simples e verdadeiro. O Senhor diz que, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, são pensamentos de paz, né? O Senhor só pensa coisas boas para os casais. Nós é que pensamos coisa ruim um do outro. Marido, libera sua esposa. Esposa, libera seu marido. Olha no entorno, vê o que tem em volta. Na verdade, nós somos, por um lado, o Senhor usa essas coisas para nós sermos vencedores. É vencer o mundo, vencer a alma, vencer a apatia, vencer a apostasia. O Senhor prepara a vida dele, né? O Senhor desceu do céu, se deu a nós aqui na terra para isso, para nos salvar, para nos conduzir. Bom, casais cúmplices no reino. Primeira coisa, se o casal não entender certinho a estratégia de Satanás, a estratégia de Deus, o que é um reino do mundo, o que é o reino de Deus, ele não vai conseguir, vai ficar brigando, vai ficar distraindo, vai distrair, sabe com o quê? Eu já observei, às vezes nós vamos ter comunhão com os casais. Chegam a nós, para nós termos todos, sem exceção, de todos os casais que nós tivemos comunhão, que eles tinham um problema, todos, sem exceção, todos tinham o mesmo problema. Como nós somos na Bíblia, são os mesmos problemas de Satanás, do reino do mundo. É a mesma estratégia. É criando, né, tirando a empatia, tirando o amor, enfraquecendo, apostasia e a iniquidade. É tudo igual. A questão é dinheiro, é salário, é filho, é isso, é aquilo, é desrespeito, é falar alto, é brigar, é falta de paciência, é bruto. Tudo vem do mundo. O Senhor é manso, o Senhor é humilde, o Senhor é amoroso. Não é isso? Pega lá Mateus 5, a Constituição do Reino. Bem-aventurados as bem-aventuranças. Pega lá em Coríntios também, o amor tudo cobre, tudo sofre, tudo espera. Né? O amor não se exaspera com o mal. Não é isso? O amor cheio de misericórdia, longanimidade. O amor tudo sofre. O amor jamais acaba. Primeiro item dos casais. Se nós precisamos ser cúmplices um do outro. Eu li para lá o que ia ser cúmplice. Né? Um cuida do outro. Primeira coisa, eles precisam conhecer as estratégias, as duas estratégias. Conhecer mesmo. Segundo, conhecer a verdade. A verdade. A verdade é que vai nos libertar do mau humor. A verdade é que vai nos libertar da briga. A verdade é que vai nos libertar da apatia. Nós precisamos ter empatia, não é apatia, é empatia. Eu preciso pensar primeiro no outro, não em mim. Não é assim considerar o outro superior a mim mesmo? Primeiro o outro, depois o melhor é dar do que receber. Primeiro o marido, ou primeiro a esposa, depois o outro. Segunda coisa, eles precisam aprender a fugir da apostasia, a perceber. Né? Que apostasia? É a apatia, o esfriamento com respeito à palavra, à Bíblia, às reuniões. Nós estamos um pouco preocupados, irmãos, com os casais, com os irmãos de uma maneira geral. Nós sabemos que o Senhor está próximo à vinda dele. E Satanás está desesperado, porque os seus dias estão contados. E ele nunca foi tão exposto, a sua estratégia, a sua pessoa, nunca foi tão exposta, como tem sido agora por meio dos irmãos na palavra, na sexta e no domingo. Tanto Esdras como o Pedro Dong.
Satanás nunca foi tão exposto. É como que tivesse uma pessoa muito bonita na nossa frente, aí você arranca a capa, você vê quem é, horrível. As coisas desse mundo, ainda que são boas, se tira a capa, são horríveis, não nos leva a nada. Então, os casais precisam conhecer, fugir da apostasia, né? Um item que eles precisam praticar é engraçado, né? Assim, são tudo coisas simples, mas nós precisamos invocar muito o nome do Senhor. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Invoca, irmão. Casal, invoca. Você precisa, o Senhor conta com você. Eles precisam os dois resistir ao diabo. Resistir à televisão, ao que se fala no rádio, o que se fala da política. Política. Foge dessas coisas, foge. Para de ouvir noticiário, ouve as mensagens dos irmãos. Isso vai te conduzir um reino. Irmãos, para Deus, 1000 anos é como um dia. Aí eu te pergunto, casal, eu te pergunto, se para Deus 1 ano é 1000 anos é como um dia, eu te pergunto, se o Senhor voltar entre 3 anos, 10 anos ou 15 anos, não sei, agora, se o Senhor voltar, quantos segundos são que falta? Se comparar com o que o Senhor pensa, para Deus são, na verdade, está faltando segundos para a volta do Senhor, segundos. Não há tempo mais para nós ficarmos distraídos com os nossos problemas, com as nossas, entre as picuinhas, com os nossos desejos, com o que nós somos, com o que nós pensamos, o que nós queremos. Vamos pensar no outro. Eu quero ler um pouco lá sobre Filipenses. Filipenses 2, 1 fala, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdia, eles são entranhados afetos de misericórdia, saem do nosso esplâncton, do nosso interior, nós amamos com o nosso interior, nem é o coração, são com as nossas vísceras, o nosso interior, entranhados afetos de misericórdia. Completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa. Casal precisa pensar a mesma coisa. Como você vai fazer isso? Seguindo a apostasia? Seguindo a autoajuda? Seguindo as coisas desse mundo? Ou discutindo uma boa relação? Não, irmãos. Para nós pensarmos a mesma coisa, nós precisamos seguir a palavra profética. A palavra que vem do trono de Deus. A palavra da verdade. Tenhais o mesmo amor. Ou seja, um ama o outro igualmente. Você já disputou com a sua esposa? Ver quem ama mais? Sejais unidos de alma. Puxa vida, irmão, que coisa maravilhosa. Tenhais o mesmo, unidos de alma. Então é a mesma alma. O que é alma? É mente, é vontade, é emoção. É lindo isso. Quem é capaz de nos fazer isso? Só a palavra da verdade. O mundo faz ter o mesmo sentimento, a mesma alma? Não. Eu mexo com construção. E às vezes já fiz casa e tal. E tem amigos meus também que constroem casa para muitos casais. Tal. É muito comum. Eles começam a construção de uma casa, aí demora 1 ano. Quando chega no 11º mês, eles separam. Sabe por quê? Porque um queria rosa, um queria verde, um queria banheira de outra massagem, um queria churrasqueira. E aí começam a brigar por causa da casa. Brigando pelas coisas do mundo, que vai se afundar. Assim vai o mundo hoje, tudo é assim. Eles não têm o mesmo pensamento, não são unidos de alma. Mesma vontade, mesma emoção. Mente, vontade e emoção, precisa ser uma, tá bom? Unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. O sentimento vem do coração junto com o espírito. Nada façais por partidarismo ou vanglória. Você não faz nada por você mesmo. Mas por humildade, considerando cada um, ou seja, considerando a esposa ou marido, superior a si mesmo. Isso é difícil no mundo. Mas quando nós buscamos o Senhor, isso se torna uma prática, uma alegria para nós. Quando eu considero a minha esposa superior a mim mesmo, é uma alegria. Eu honro ela. Aposta com ela ou com ele
quem é mais rápido em honrar um outro e não em desonrar. Ficar brincando de, até mesmo brincadeira de ofender, brincadeira de brigar. Pelo contrário, aprenda a correr para ver quem honra mais um ao outro. Fala mal um do outro, nas costas. Está na roda de amiga, fala mal do marido. Está na roda de amigo, fala mal da esposa. Está falando mal de você mesmo, porque os dois são uma só carne. Aí perdeu a cumplicidade, perdeu a unanimidade, já era reino. Já era reino. Esquece o reino. É reino desse mundo, porque o reino de Deus é unanimidade. É amor, é compaixão, tolerância, é se dar, né? Considerando cada um superior a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual que é do outro. Então tá bem claro aí, os irmãos leem, ora lei, casal. Filipenses 2 vai de 1 a 4. É importante, esses versículos são importantes. Isso é a palavra da verdade. Isso precisamos estar constituídos com isso, tá certo? Vamos continuar. Eu queria dizer o seguinte, que os casais, eles são os guardiões da verdade, que é a coluna e base e baluarte da verdade. Baluarte é uma proteção na edificação, né? Tinha os castelos, né? E ali em volta dos castelos, eles formavam os baluartes, são aquelas grandes muralhas, aquelas grandes, né, para não deixar o inimigo entrar. Então, os casais hoje, para o Senhor, na igreja, no mundo, né, representando o Senhor, somos como os embaixadores de Cristo, eles são esses guardiões, é o último bastião, né, da segurança que Deus tem para a nossa família, para os filhos, para a igreja. Se os casais sucumbirem, já era a volta do Senhor. Eu preciso ser um que coopera com a vinda, apressando, aguardando e apressando a vinda. Quem vai fazer? O casal. Eu queria ler um versículo também, em Eclesiastes, que é maravilhoso. Eu amo esse versículo. Primeiro, porque é a palavra do Senhor. Segundo, que ele me encoraja muito. Quando eu leio, eu lembro da minha esposa. Me dá muita alegria. E quando, antes de me casar, a gente estava vendo, né, quase já querendo já acertar o casamento. E aí ela pegou esse versículo e escreveu para mim, um papelzinho, e pôs no meu bolso, e eu estava saindo de viagem. E aí ela falou assim, olha, no caminho você lê. Aí quando eu tirei o papel do bolso, eu li. Era isso aqui. Eclesiastes 4:9. Melhor é serem dois do que um. Tá certo? Melhor. Porque tem paga do seu trabalho, melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Então esse versículo me encorajou, aí quando eu cheguei no destino, eu passei a mão no telefone, já falei para minha esposa, vamos casar. Chega, já deu, já entendi. Então, irmãos, eu queria falar o seguinte, olha aqui. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Por que uma pessoa cai? Ela caiu porque ela distraiu, ela tropeçou, então ela pecou, ela errou, ela não entendeu bem, tá sem a palavra, né, não está andando no espírito, teve algum problema, ela caiu. Então, quem é que levanta? O companheiro dá a mão e levanta, o marido ou o esposo. Quando os dois estão juntos, um cai, você não vai dizer para o outro, você caiu porque quis, problema é seu, levanta aí. E segue o seu caminho. Não, isso não é cumplicidade. Cumplicidade é ir lá embaixo, agachar, abraçar e suspender um ao outro. Isso é maravilhoso. Isso é ser cúmplice um do outro. Não importa o que ele fez. Não importa o erro. Nosso coração é de perdão. Isso agrada o coração de Deus. Tá certo? Bom, vamos para frente. Eles são guardiões. E outra coisa, o casal, irmãos, quando ele tem uma cumplicidade, quando ele segue a palavra da verdade, a palavra da vida, que eles são são unânimes, eles se tornam referência. Por isso que eles são chamados de coluna e baluarte da verdade. Como a igreja e Cristo, a igreja é a coluna e baluarte da verdade.
Ela tipifica a mulher, não é isso? No casamento, quando eles são cúmplices, eles se tornam referência. Referência. Então é como se tivesse, eles se tornam a luz do mundo. Eles se tornam o rumo a ser tomado. A cumplicidade do casal, a unanimidade do casal, o amor entre eles, a amizade, o respeito, né, e tudo que há de bom em Cristo, no casal, prega o evangelho do reino. Até o evangelho da graça, prega, as pessoas veem e falam, assim eu quero. A Deus. Para que o mundo crê. Não é assim? Eu vou ler lá em João. A questão da unanimidade é uma das coisas mais importantes para Deus. A unanimidade é que vai fazer o homem reinar. A cumplicidade é que te vai fazer reinar. Não pense que é outra coisa. Olha só. Por que eu estou falando que a unidade faz o mundo crer? O casal que anda junto, que é o cúmplice, que ama e respeita um outro, que é unânime, tem a mesma alma, o mesmo sentimento, acontece isso aqui, ó, igual que o Senhor, em João 17, é a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Nós precisamos ser santificados na verdade, não nas coisas do mundo. Não rogo somente por isso, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio de sua palavra, que é verdade, a fim de que todos sejam um. Como és tu, ó Pai, eu em mim, eu em ti, também sejam eles em nós. Olha só, isso é ser cúmplice, é estar juntos. O que o Pai faz, o que o Filho quer, fazer a vontade do Pai. Não é maravilhoso? Então aqui é o princípio da Bíblia, a unanimidade. A fim que todos sejam, e como és tu, ó Pai, em mim, aqui, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Então o que faz o mundo crer? É ver a unidade do Senhor com o Pai. É ver a unanimidade do marido e da mulher. E nós também com os irmãos. Os irmãos que estão nos presidindo, que estão à nossa frente, nós vamos ser cúmplices deles, amigos deles, respeitá-los, honrá-los. O mundo vai crer. Outro item, irmãos, com respeito à unanimidade, eu vou andar um pouco mais rápido, é com respeito a nós não ter obra própria. Eu não tenho obra própria da igreja, não é minha. Minha obra vem de Deus. Minha suficiência vem de Deus. Num relacionamento também de casais, eu não tenho obra própria. Um depende do outro. Aí eu queria falar o seguinte também, que o Senhor nos dá prova, nos dá sofrimento, nos colocou no mundo, nos dá todas as coisas, né? Prepara todas essas coisas negativas, né? Não é que Ele preparou essas coisas para nos provar, nos prova com essas coisas para nós sermos aprovados. Tudo o que Deus quer, toda a fé, a graça, a verdade, o amor, tudo que Deus disponibilizou para o homem, a palavra, Jesus Cristo, a obra do Senhor, tudo que Ele disponibilizou para o homem é para fazer uma coisa, fazer com que o homem reine, fazer com que o homem seja unânime uns com os outros para poder reinar. Deus está nos provando a nossa unanimidade. Por quê, irmãos? Porque é por causa da justiça de Deus. Deus é justo e santo. Por que o homem saiu do jardim? Porque ele quebrou a unanimidade. O que estava lá na entrada do jardim? Espada flamejante, um tificando a justiça e outra santidade. Quebrou isso. Porque tudo que Deus quer é recuperar isso no homem, nos casais. Então é muito importante que os casais entendam que tudo que Deus preparou é para nos treinar na unidade, nos treinar em ser nos treinar a ser unânimes, os casais, com os irmãos, tudo, para poder reinar. Se não existir unanimidade em nós, tanto nos casais, quanto nós na igreja, difícil. Eu não sou o Senhor para poder falar, mas eu creio que vai ficar muito complicado reinar dessa maneira. Porque o reino do Senhor é um reino de justiça, de santidade e de paz e alegria. Acontece que quando nós somos unânimes, quando nós somos cúmplices uns dos outros, nós cumprimos tudo que está no coração de Deus. Isso contrapõe a tudo que o diabo tentou destruir. Né? O coração de Deus é ser um. Né? Tanto como Ele e Cristo é um, são um. Né? Isso está no coração dele. Quando nós praticamos isso, o casal pratica isso, Deus, por causa da sua justiça, Ele não tem como não nos abençoar.
Não tem. Aí volta na lei da gravidade. É como a lei da gravidade. É um fato. Se nós somos unânimes, se nós somos cúmplices uns dos outros, Deus, ele é como que ele fica obrigado a nos abençoar com toda sorte de bênção. Não é assim que fala lá? E ali ordena o Senhor a bênção, não tem jeito. Deus não mente, não é um homem para que minta. Ele precisa abençoar. Porque nós cumprimos tudo, cumprimos a vontade dele, né? Então, irmãos, a nossa meta, o que nós desejamos para cada casal, desejamos para os irmãos, né, para as pessoas em geral, que o Senhor cresça isso em nós, conhecendo toda a estratégia do inimigo, conhecendo o plano de Deus, e nós praticando essa verdade. Na verdade, que nós queremos fazer parte do filho varão, não é isso? Queremos ser também primícias fazendo parte do filho varão. Queremos ser arrebatados vivos, nós não queremos deixar para a grande tribulação, queremos ficar 1000 anos aqui no milênio, no ranger de dente. Vamos praticar a palavra do Senhor agora, não está tão complicado, né? Nosso coração é de que todos os casais aqui estejam ouvindo, nós queremos abençoar, e que naquele dia todos nós estejamos de pé diante do trono, fazendo parte daqueles 144 mil, entoando, não é isso? Senhor Jesus, lá em Apocalipse 14 fala isso, e os irmãos podem ler, e nós precisamos viver a realidade hoje, que é a palavra. Só existe uma realidade, que é a palavra, para nós podermos reinar no mundo que há de vir. Que o Senhor abençoe a cada um dos irmãos, a cada casal. Nós de coração desejamos que os casais sejam prósperos. Corpo, alma e espírito. Jesus é o Senhor. Amém. Está confuso, medo, incerteza e a maior parte das notícias são desagradáveis. Pessoas confinadas sem saber ao certo o que devem realmente fazer para melhorar a situação. Mas nós podemos e certamente devemos fazer algo que pode mudar este cenário tenebroso. Uma simples frase saindo da nossa boca: posso orar por você? Quando nós cremos e praticamos, nossa atitude conecta o céu com a terra, Deus com o homem. Vamos usar nossos aparelhos e ligar para as pessoas, enviar áudios com este maravilhoso pedido: posso orar por você? Somos ministros da nova aliança, embaixadores do reino, para fazer a vontade de Deus na terra. Jesus é o Senhor.